Eu sou Eduardo Pastor e este é o M por 3, seu podcast sobre música, mundo e mudança. E hoje eu estou aqui com a ilustre presença de uma das mentes mais brilhantes e vibrantes que eu conheço, o professor, arquiteto, mestre em planejamento urbano, militante ambientalista e jardineiro, e que eu tenho muita alegria de chamar de tio, professor Everaldo Pastore. Obrigado por estar aqui. Bem, uma apresentação dessa é de alto risco. Meu nome é Everaldo, sou, antes de mais nada, uma pessoa que gosta de pensar. E com muita liberdade. O professor Everaldo, em algumas discussões que nós tivemos, tem um pensamento muito diferente sobre a física. E ele me mandou um vídeo em que aparece o Ed Vedder, que é um cantor muito caro para mim, que é o vocalista da banda Pearl Jam, em que ele aparece declamando uma poesia do Damien Echols, em que ele fala assim: eu amo ampulhetas, eu gosto de ver a areia escorrendo. Se eu pudesse, teria uma ampulheta para marcar as horas ou para marcar os dias. A coisa que mais me fascina no tempo é que ele é uma ilusão. O passado só existe na nossa memória. O futuro, ele só existe na nossa imaginação. O tempo é, claro, um belo truque se você quiser marcar um café para tomar com alguém. Mas ele não passa de um truque. Se houvesse um relógio que marca realmente o tempo real, ele marcaria o agora. Everaldo, o tempo existe ou não? Bem, o tempo existe como uma criação humana. É uma forma de representar o desgaste de energia, embora ninguém coloque desta forma, né? Acho que na escola nós aprendemos a ver o tempo como um tempo absoluto, que existe independente de qualquer coisa, mas não é assim. Aquilo que não se transforma não passa o tempo para ele. Então, o tempo é uma medida de desgaste de energia. Isso não é uma concepção muito simples, né? E, quer dizer, é simples se você pensar que pela educação podia ser passado assim, né? Mas pela educação, ao contrário, nós tivemos sempre o tempo no segundo lado da equação, ou seja, ele entra com independência, como se ele fosse absoluto. Mas o tempo, já falava Einstein, é relativo, ou seja, ele só tem uma medida se associado a uma referência. Então, esse tempo do relógio, por exemplo, né, é um tempo organizado para que seja sempre igual. Nós tomamos isso da volta que a gente dá na Terra, no Sol, né? Um ano, uma volta sobre nosso próprio eixo, um dia, e fomos dividindo, chegamos aos minutos, mas ele marca um desgaste de energia. E se a Terra começar a girar um pouquinho mais devagar ou um pouquinho mais depressa em volta do Sol, né, nosso tempo se modificará. Nós temos, acho que, uma fixação com essa marcação.
Então, quando eu penso numa música que tem a música do Bob Dylan, que o Ed Vedder tocou depois de que citou essa poesia, é The Times They Are A-Changing, né? Eu vou chutar que essa música deve ter uns 4 minutos, se eu conheço as músicas do Bob Dylan, ou mais um pouco. O que se passa na nossa cabeça nesses 4 minutos, professor? Bem, vários pensadores trouxeram essa ideia de um tempo relativo, né? Acho que a primeira referência que eu encontrei da inexistência do tempo foi em Ernest Mach. Eu não pude aprofundar porque eu não sabia falar alemão. Provavelmente, né, teria sido muito interessante eu ter me aproximado nesse momento dessa ideia com mais força. Esse desmanchar do tempo, para mim, ocorreu num tempo já longínquo. Quanto tempo? 57 anos que eu tenho gosto em ter interlocutor para conversar sobre isso. Porque... E quem você já encontrou alguém para conversar sobre essa percepção sobre o tempo? Alguns amigos que são da área da psicanálise, da filosofia, mas da física eu não consegui encontrar ninguém, né, que tivesse gosto de discutir isso. Há uma separação entre a física e a filosofia. A filosofia, segundo o Bergson, um francês, ele criticou Einstein, que vamos tomar como representante da física. Que é uma coragem. E ele fez com razão. Ele acusou Einstein de ter falado sobre o tempo com um conceito do senso vulgar, que não era possível uma pessoa ilustre como Einstein, que estava revolucionando a física, e revolucionou a física, né, utilizar esse conceito tão chulo de tempo como se o tempo fosse absoluto, né, e que depois tinha que ser relativizado. Bergson foi mais radical e disse: não existe o tempo, existe duração, né? E a duração tem um significado bem interessante. Se nesse momento em que os dois tiveram a possibilidade de interlocução, né, houvesse uma conversa, segundo outros filósofos, tivesse uma aproximação maior, né, teria sido ótimo para Einstein. Para Einstein. Entendeu? Eu penso assim que se Einstein tivesse lido Hegel, ele também teria sido um físico bem adiante do que ele foi. Porque se você tomar pela palavra de Bergson, Einstein teria compreendido que a representação da duração, que é o tempo, é uma representação, portanto, não é real, não é do campo do real, o tempo. Ele nasce na nossa cabeça, o tempo. E isso é bem curioso. Eu acho que é possível você localizar no processo evolutivo o momento em que isso surge. Que é lá atrás. Lá atrás, no momento em que a gente tinha que dar um pulo para pegar uma presa, para você não passar fome, ou para não ser comido, também você tem que dar um salto. Tem que fugir. Você tem que dimensionar uma quantidade de energia de dentro para jogar no seu impulso. E você faz isso a partir de uma distância que você tenha da sua presa. Então, você divide duas coisas, espaço e tempo. E o tempo é medido
pela quantidade de energia. Deu para entender? Nesse momento, começa a se fixar no nosso mecanismo, né, essa divisão entre tempo e espaço. Você se situa. Vou falar espaço por enquanto, porque daqui a pouco eu vou fazer uma relia em relação a isso. Vamos devagar. Então, neste momento, surge na nossa cabeça essa separação entre o campo onde a gente está inserido, né, e o tempo, a quantidade de energia gasta para saltar essa distância. Então, o mar falava isso, que ele não tinha existência real. Eu só vi a crítica do pensamento de Mar feito pelos materialistas do princípio do século passado, né? Que eles diziam que Mar seria idealista. Ele era um físico, ele não era idealista, porque na medida em que ele negou o tempo, eles imaginaram que ele estava negando a existência real fora do pensamento. Não, mas existe o mundo do real e existe o mundo da representação. Agora a gente começa a encaixar. Entendeu? A representação que a gente faz do mundo é uma representação que não está no mundo. Ela foi uma criação sobre o mundo, né? Então, precisa saber que tempo é uma representação. E se você for um pouco mais longe, o espaço também é uma representação. E é uma representação cartesiana que pregou na nossa cabeça. Todos nós aprendemos na escola que a gente vive em 3 dimensões. Isso é completo absurdo, né? As representações são do domínio da representação. São do domínio do espírito. Não é palpável, não é material. O que existe, material, é o campo. É o campo resultante da existência dos planetas, das estrelas, do Sol. Então, isto é um campo. Este é do campo do real. Quando o senhor fala que existe o campo, o tempo do real, né? O tempo do campo, ou provavelmente nós teremos tempos diferentes em nível subatômico, em nível de superfície e em nível de estrelas. A cada campo, você tem um campo que é intra-atômico, dentro do átomo. Esse tempo dentro do átomo é completamente diferente do tempo que nós temos no domínio da Terra, onde você tem a gravidade, né? Entendi. A gravidade é que determina grande parte dos fatores desse tempo, desse campo. Que é onde nossa consciência opera. Então, a noção que a gente tem de tempo é dentro desse. Agora, se você sair desse campo, se você chegar próximo do que eles chamam de um buraco negro, né, você vai ter outra dimensão do tempo, né? As coisas se operariam numa velocidade completamente diferente, né? Então, agora, se você vai pensar, né, Einstein, quando se referiu, por exemplo, na proximidade do Sol, que tem muito mais massa, né, a luz muda sua direção. É como se houvesse uma torção no espaço. Agora, não é que existe uma torção no espaço, é que o espaço, que na realidade é um campo, lá é curvo mesmo, né? Então, tudo que passar vai ter esta forma. Então, você se referir a torção no espaço, né, é imaginar que existe um espaço que é geométrico, é uma construção da geometria, esse espaço, e que ele representa muito mal o campo, porque ele esvazia o campo, né, das forças que estão presentes, né?
Então, nós não vivemos em 3 dimensões. As 3 dimensões são criações nossas. Nós podíamos inventar processos de medida com 10, com 20, com 100 dimensões. Então, né, é completamente. E não existe tempo e não existe espaço. Essa afirmação é muito provocativa, porque nós assim, não conseguimos nem pensar, acho que a nossa realidade, o nosso dia a dia, fora desses conceitos que nós temos como conceitos universais de tempo e espaço. Nós costumamos achar que esses dois conceitos eles estão colocados para qualquer situação, para qualquer ser. E é difícil, né? Porque a gente opera num sistema mental de calendário, nós não paramos de olhar o relógio e não paramos de nos comprometer com compromissos. E você coloca, né? Isso é uma construção que foi sendo colocada, né? As crianças são educadas assim. Nós é difícil até pensar fora, e é provocativo pensar o que poderíamos alcançar se a gente tivesse outros conceitos sobre tempo. Agora, você falou do Bergson, em que ele falou que o tempo não existia, e agora você avançou. O tempo não existe e o espaço também não. O espaço também não. Isso eu não sei se o Bergson falou, entendeu? É muito difícil ler Bergson. Eu conheço poucas pessoas que leram. Porque ele tem um mundo de compreensão muito complexo, né? Porque ele é um pensador muito fecundo, muito fecundo. Dá vontade de ler permanentemente, sempre estar com ele perto, porque ele enriquece a maneira como nós pensamos. Eu quero chamar a atenção aqui dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, porque provavelmente estamos diante de um novo postulado sobre pensar a física em que a gente vive. E eu queria que você explicasse um pouco mais, professor, como nós não vivemos num espaço geométrico? Porque nós temos aqui uma mesa muito dura. Não, é fácil você pensar. Na nossa frente. Tenta levantar. Não tem, aqui não tem jeito porque ela é fixada. Mas você tem peso nela. No espaço geométrico não tem peso. Entendeu? Então, o que nós vivemos é um campo. Isso é um campo denso. Por aqui estão passando, nesse momento, zilhões de fótons. Né? Nós estamos sendo iluminados por fótons. Esse espaço denso, cheio de forças, é que é o real. O espaço geométrico é só uma visão desse campo. Quando você esvaziou ele de todas as forças. Entendeu? É muito estático. Ele é... Ou é pobre? Ele é muito simples. Se você... É que eu vou fazer uma comparação que eu nunca fiz, mas é como se você fosse olhar uma fruta e imaginar o que é essa fruta sem abrir essa fruta. Você está vendo apenas a aparência dela, você não sabe o sabor, você não sabe o cheiro, entendeu? Mas a fruta é tudo isso. Não é só a aparência que você tem dela, entendeu? É muito mais rica, é muito. Então, o espaço que você fala é só uma apreensão que você tem, né, do campo em que você vive, mas ele é muito mais rico que isso. O campo é real. Se você colocar ímãs, né, ele vai grudar? Não, ele vai criar um campo de força que é invisível, né? Mas que toda a fagulha que você colocar de ferro se orienta para ele. Deu para entender? Então, esse é o campo, esse é o real.
isso que nós vemos do campo, né, isso que nós representamos dentro de um papel, né, aí é espaço. Aliás, o senhor tem aqui na sua frente um papel muito curioso que acho que vale a pena explicar para os nossos ouvintes, porque é uma mudança de perspectiva. É que quando você tem coisas que você não entende, né, em algum momento, posteriormente, nós podemos alcançar uma compreensão dessa contradição. Esse é o movimento da dialética. Esse é o movimento. Você tem aqui 2 planos, um plano horizontal e um plano vertical. Se você não tivesse olhando o objeto, tivesse vendo apenas a representação dele, ou seja, a projeção dele no espaço horizontal, você vai ver um círculo. Então, e no espaço vertical, você vai ver um triângulo. Se você não está vendo o objeto, e nós temos 2 pessoas que têm notícia desse objeto, olhando os planos, vai falar, eu já sei, é um círculo. O outro fala assim, não é um círculo, é um triângulo. Então, é possível, né, se você se aproxima num nível mais profundo de abstração, né, pensar que existe um objeto que responde às 2 projeções. É só você não imaginar que a projeção é o objeto. Entendeu? No nosso caso, falar que o espaço é uma projeção do campo. E o tempo é uma projeção da duração. O que é a duração? É o movimento. Maravilha. Maravilha. Entendeu? Porque quando a gente pensa em espaço, nós estamos aqui na cidade de Brasília, num edifício muito perto do centro de Brasília, e a gente sabe que daqui a 9 quilômetros, como a gente mede, a gente vai chegar em outro, como a gente chama, local ou um espaço. E aqui você coloca que o que na verdade existe é movimento. Explica um pouco melhor o que é o movimento. Bem, eu vou fazer uma loucura aqui para explicar movimento. Eu acho que nós temos campos de força. O que manda é a força. Né? A força é a geradora de energia. Mas de onde vem essa força? Eu penso que essa força vem de um vácuo. Vácuo, para você ter uma compreensão, é um nada. Dentro dele aconteceu a matéria. Alguns chamam de Big Bang. Né? Então o Big Bang vai ocupar esse vácuo. Como se você imagina que eu tenho uma caixa hermeticamente fechada que eu consegui criar quase um vácuo lá dentro. Vácuo não vai conseguir, mas vai conseguir próximo de um vácuo. Se você jogar qualquer coisa lá, um moranguinho, ele vai ocupar todo o espaço. Então, é como se a matéria que surgiu, não sei dizer de onde, né, ela vai ocupar esse vácuo. Então, nós estamos nos distanciando de outras galáxias a uma velocidade crescente. Entendeu? Nós estamos indo. E em velocidades crescentes, quer dizer, aceleradamente. Nós não temos muito essa sensação. Porque nós estamos num minúsculo mundo, num pontinho que é bem lá. Preso no chão. E você tem uma possibilidade, que eu acho que é real, de que nós não vamos ter estrelas no céu daqui a pouco, porque nós estamos ocupando um infinito. E o que acontece? Isto nós traduzimos como a força. Entendeu? A saída de um fóton
é uma maneira de desagregação. Tem o Carnot, que era um físico, chamava isso de entropia. Entropia é essa desorganização permanente. A única coisa que não obedece esse princípio de desorganização se chama vida. Maravilha. E a vida caminha no sentido contrário, de organização. É uma organização cada vez mais débil, cada vez mais possível de se desorganizar. Por isso que ela deve ser cuidadosa. Então, isso nos traz uma ideia de sagrado, entendeu? Nós somos responsáveis, nós, vida, pela permanência, aquilo que resiste à desorganização. Então, cuidar da vida é um princípio fundamental religioso que no cristianismo se traduz por eternidade. Muito interessante. Né? Nós vamos voltar nesse ponto porque ele vai mais longe. Então, você me perguntou, né? Repete a pergunta, por favor. Eu vou fazer algumas provocações, porque quando você fala em vida e você fala em movimento, e lembrando que este aqui também é um podcast de música, mas a gente está avançando muito numa nova forma de enxergar o real. E tem um livro para mim que é muito caro, que ele se chama The Musical Human, que é do Michael Spitzer. Esse livro me acompanhou numa fase muito difícil ali na pandemia, que eu passei 10 dias reclusos no Chile, em quarentena, num quarto de hotel, sem poder sair. E ele dá uma nova concepção sobre a música na vida. E que ele nos fala que a música existe no universo muito antes da linguagem, muito antes da palavra. E depois a gente vai voltar no tema da religião, mas em que se fala, né? O verbo, ele traz a consciência, né? Antes da consciência, essa é a defesa do Michael Spitzer, já havia música. Os animais têm música. Os pássaros, as baleias, até os insetos, talvez se a gente entender a sincronização de ritmos entre as cigarras, há efeitos biológicos, há efeitos reprodutivos, mas há também uma música que não se explica para além do prazer estético dos passarinhos e também das baleias. E ele fala que a música surge no cérebro por causa do deslocamento. E tudo isso que você fala, né, sobre o tempo não existe, mas o que existe é deslocamento. Movimento. O Michael Spitzer, ele diz que a musicalidade, nós seres humanos especificamente, ela provavelmente é um resultado do levantar, de virar bípedes, porque o passo, um depois do outro, cria uma noção rítmica. E de novo ele fala, a música já foi considerada por algumas pessoas, o Steven Pinker, que é um outro pensador, diz que a música provavelmente é a cereja do bolo do cérebro que pensa a linguagem e a palavra. E o Michael Spitzer, ele vai inverter essa percepção e dizer que a música não está no banco do passageiro, ela na verdade provavelmente está no banco do motorista, porque ela foi crucial para o desenvolvimento do conceito que eles chamam de teoria da mente, que é a capacidade de um ser imaginar o que o outro ser está sentindo, percebendo e talvez pensando. E tudo isso nasce dessa percepção, né, de que a música nada mais é do que movimento. Então eu queria que você reagisse um pouco, professor,
sobre a importância dessa percepção de movimento para a formação da nossa consciência. Bem, nós estávamos, antes de começar essa conversa, falando que nós somos efeitos de fala. Nós somos educados. Nós criamos a nossa consciência a partir de palavras. São as palavras que nos constrói o que nós chamamos de espírito. E o espírito é esse que nos move. A palavra é som organizado. E a música tem uma codificação que é do campo do real. Perfeito. Entendeu? Entendi. Então, é bem provável que nós não sabemos exatamente por que a vida, para se perpetuar, ela criou mecanismos em nós mesmos que impulsionam a gente num sentido. Isto pode, numa síntese meio apressada, dizer que nós seguimos uma flauta, entendeu? Nós seguimos uma música de permanência. E ela incorporou nela mesma, e só assim é que ela progrediu a vida, trouxe a morte como parceira. A vida se desorganiza permanentemente para ser eterna, porque é nesse processo de desorganização que ela consegue evoluir, que ela consegue fazer um novo. Nossa geração tem que... Nossa, que eu estou falando. A minha geração tem que ir além do que foi a geração anterior. Os meus filhos, os meus netos, têm que ir. Esse tem que ir aí é combinado. Então, eu acho que nós construímos em nós mesmos um sentido de permanência que é maior do que nós. O tempo todo você está pensando em permanecer. É isso a origem de toda a força religiosa do planeta. As pessoas não querem morrer, entendeu? E criam a projeção da permanência através do céu, através do paraíso, através de onde você vai permanecer. Mas isso é uma projeção. Nós vamos permanecer realmente como vida. É essa a proposta cristã verdadeira, É a proposta ecologista, é a proposta ambientalista, Mas o que liga tudo isso? É o som. É o som. Foi através da fala que nós conseguimos nos transformar no que nós chegamos aqui. Alto risco, nós estamos a um passo da morte. E eu não sei se vai dar tempo de construir um ovo da Terra para fecundar outro planeta, entendeu? Um ovo com todos os genes que nós conseguimos ter nesta evolução diversificada e fantástica, que é o processo de vida. Agora, ele foi longe, não foi? Pensar que a Terra deveria... Há uma hipótese Gaia, de que a vida seja uma só, muito diversificada na sua composição, como nós temos em nós mesmos, milhões de sentidos e compostos. Eu achei muito legal a provocação entre som e permanência. Porque o som não é permanente, mas ele permanece na sequência. Mas é o que eu falei, a permanência, foi criada por uma contradição dialética entre vida e morte. Nós temos que morrer para ser novos, para continuar. Se você, vamos supor que a gente
não morresse, como fizeram com a ovelha Dolly. Pegamos da mãe e não cruzamos. E pegamos o DNA. O DNA dela não se modifica sozinha. Era preciso o acasalamento para que gerasse um produto, né, que exponha uma nova condição. Falar isso para você faz algum sentido? Total. Então, por exemplo, a mãe, que nós chamamos de mãe de fêmea, ela traz um tesouro da história. Ela traz uma herança. Quando ela nasce, ela já tem os óvulos que ela trouxe da avó, entendeu? E é o único jeito de se chegar nesse planeta é através do útero. E esse é o tesouro. O homem não. O homem produz, até de muito menor dimensão, um espermatozoide que é fabricado na hora, que experimenta a temperatura, tudo que está acontecendo no momento. Então, ele é uma possibilidade de modificação do novo ser. Quando ele encontra o óvulo e que o fecunda, este serzinho novo, ele já é modificado. Ele já é novo, ele já está mais apto a viver numa outra condição. É lógico que nós estamos modificando o planeta numa velocidade que vai ser impossível, né, alcançar. Quando o senhor fala em novo, e com todas essas novas ideias sobre tempo versus duração ou temporalidade, espaço versus deslocamento, me leva um pouco a primeira lembrança da professora, a filósofa Márcia Tiburi, que fala sobre a disputa do mundo. O mundo está em disputa permanente e especialmente em momentos de esgotamento, os donos do poder, né, o poder hegemônico, ele tenta sempre permanecer com a capacidade de dizer os conceitos, porque provavelmente esses conceitos mantêm a estrutura de poder do jeitinho que ela está e permanece inalterada. Só que essas concepções, elas nos trouxeram até aqui. É um momento de esgotamento, quando você fala que o planeta está chegando num momento... nós temos que modificar o modo de produção. O modo de produção... Este período que nós tivemos na Terra até agora foi de acumulação. E a acumulação tomou para frente. Tomou a razão. A acumulação nos subverteu. Nós estamos entrando num processo de morte, de esgotamento dos recursos, né? E só tem uma chance, é o planejamento da produção. É o que falam os socialistas, né? É a única chance de a gente sobreviver. Nós temos que reconstruir a nossa sociedade com base em outros valores que não são de acumulação ou de gasto, ou de você parecer uma princesa, ou parecer um príncipe, ou o rei do mundo. Você vai ter que pensar agora em fraternidade, em solidariedade. São conceitos que já estão aí. Nós já temos milhares, ela já despontou nisso na Terra há 2, 3 séculos. Né? Na perspectiva de um novo modo de produção. Isso me lembra, e eu quero encerrar essa primeira parte, porque o assunto vai muito longe. Eu preciso falar só uma coisa antes. Claro. Eu acho fantástico pensar que a música nos precede como razão, porque ela é uma codificação que encanta. Quando eles descobriram, né, os sons que eles fazem um encadeamento, né? Isso para a física foi fantástico, né? E a música pega esta possibilidade, né, da modificação do som no movimento. Eu vou falar exatamente sobre isso. Eu queria que você
para a gente encerrar essa primeira parte, inclusive, como pensar diferente, né? E aí nós já conversamos, mas eu trago aqui para o programa. O professor Eric Nepomuceno, ele, que é tradutor também, ele fala sobre uma das melhores coisas que já foram escritas na América Latina, se chama O Perseguidor. É um conto do Júlio Cortázar, em que um crítico vai biografando um músico de jazz ali da década de 50, que na ficção chegou a tocar com Miles Davis, e era daquela turma que, assim, muda tudo na música, né? Especialmente no jazz. E esse músico de jazz, ele fala para esse crítico que quando ele toca, ele fala o seguinte: na minha casa se brigava o tempo todo, né? Uma família muito pobre, e quando se falava a palavra hipoteca, era uma briga atrás de briga, e a gente não tinha o que comer, até que um professor me deu um sax, e eu descobri que o sax me tirava da briga, me tirava do tempo. E depois ele começou a descobrir que, quando ele tocava, ele faz até uma comparação em termos de um metrô que se desloca entre uma parada, uma estação e outra. Aquilo que acontece em 1 minuto e meio, ou então entre um verso e um refrão, aquilo parece que são 15 minutos, na verdade. Então, e ele fala o seguinte: se eu descobrisse como fazer isso o tempo todo, eu poderia viver centenas de anos nessa vida que eu tenho. Essa mágica do tempo, da música, trazer uma consciência de um tempo mais elástico, mais fluido e talvez mais múltiplo, talvez uma perspectiva de viver múltiplas realidades dentro de uma pílula, né, de tempo de música. Então eu queria te convidar a fazer uma reflexão sobre como que uma nova concepção pode nos ajudar a pensar uma nova era daqui para frente. Eu acho que essa ideia de que o tempo da música é um outro tempo, parece que ela endossa um pouco o que eu falo sobre não existir um tempo que seja comum a tudo, né? Que seja um tempo só para todo mundo, né? O tempo, ele realmente mede gastos de energia. Então, quando você se encanta com o som, né, e que você desliga os outros tempos, né? O tempo seu é o tempo do movimento da música, é completamente outro campo, né, que você está acionando. Agora, essa última pergunta sua é uma pergunta... eu acho que, eu falei para você, eu sou do campo da educação, né? Eu sou faz 60 anos, é mais que isso, que eu sou professor. Um professor desde sempre. E eu acho que nós podíamos ter mais investimento na educação para que a gente pudesse trazer os alunos para uma nova compreensão do mundo. Não ter uma educação que seja puramente operária, no sentido de operar máquinas, no sentido de operar uma arquitetura, no sentido de mexer só com estruturas e rendimentos máximos e produtividade máxima, mas você ter uma educação realmente inclusiva, no sentido de que você pode saborear o conhecimento, encantar todo mundo pelo conhecimento, porque é o conhecimento, no fundo, né, que pode nos dar chance de evolução espiritual. Né? Então, e a música está aí dentro, viu?
É uma provocação interessante. Todo mundo devia aprender música, ou ter a chance, pelo menos. Essa provocação tá na base daquele livro do Michael Spitzer, quando ele fala que o cérebro musical ele é um direito de cada ser humano. Olha, E quando a nossa sociedade não ensina as crianças a usufruir a sua musicalidade, nós alienamos um direito que é de graça, né? Que é um direito divino, que vem de graça, sagrado. E outras sociedades ancestrais e originárias, eles nem têm a palavra música. Eles têm palavras que, por exemplo, a cerimônia de casamento ou uma cerimônia, né, de festa tem um nome específico em que a música está na cerimônia. Eles não separam, né? No Ocidente nós temos a palavra música separada. a música é parte da vida para eles. A música é parte da vida. Então, se a gente exerce o direito à musicalidade, nós naturalmente temos uma vida mais rica. E a outra coisa que ele fala é que esse exercício de musicalidade altera completamente a alteridade daquela pessoa. A capacidade de perceber o outro, a capacidade de entender o que o outro está sentindo e como se relacionar. Não numa perspectiva que nós temos que ter consenso em tudo, mas que há uma existência de múltiplas vozes e múltiplas melodias e que nessa cacofonia a gente pode... Não, pensa no carnaval. Aliás, o senhor adora carnaval. Oh, que dúvida. Porque é um som que te arrebata. É um som onde você encontra pares e encontra identidade com milhares de pessoas. Quem não brincou atrás de um trio elétrico devia brincar. Maravilha, eu fecho aqui essa parte. Obrigado, professor. Por favor, eu quero te convidar a fazer uma fala final, aqui para essa primeira parte e convidar os nossos ouvintes também para a segunda. Bem, eu adorei ter essa chance de conversa. Sou muito grato a vocês e espero que a gente tenha chance de continuar falando sobre música e movimento. Continuaremos. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, pode procurar onde na internet, professor? Em lugar nenhum ainda. Pode ser que algum dia eu me debruce sobre isso. Eu acho que o mundo merece. Grato. É uma maneira de pensar. Muito bem, eu sou Eduardo Pastore, do M por 3, o seu podcast sobre música, mundo e movimento. Estivemos aqui com o professor Everaldo Pastore, falando sobre uma nova concepção de física, música e mundo. Acompanhe a segunda parte, tá imperdível.